Fala pessoal, tudo certo? Dia 4 de junho foi publicado oficialmente o edital da FUVEST, que serão as provas que darão entrada para quem quer fazer sua residência na USP, beleza? Então aqui no vídeo de hoje eu vou descomplicar ao máximo esse edital, a gente vai ler ele em conjunto, focando, né, nos principais pontos, e qualquer dúvida que mesmo após o vídeo vocês possam ainda ter ficado com essa dúvida, fiquem à vontade, mandem aqui nos comentários, eu estarei lendo todos eles e respondendo também. Então, a ideia aqui é tornar esse processo de leitura do edital algo mais descomplicado. A gente sabe que às vezes é um pouco chato, imagina, olha isso aqui, 85 páginas, a gente pega o edital, fica perdido. Então, minha missão é exatamente tentar descomplicar ao máximo esse edital. Dei uma boa olhada nele, dei uma passada de olho, mas agora a gente vai se aprofundar nos principais pontos em conjunto. É quase como se fosse um react do edital, beleza? Então, vamos lá. Aqui tem uma breve introdução, certo? Universidade de São Paulo, USP, por meio da pós-reitoria, blá blá blá, que é uma apresentação. Apresentação, olha só, isso aqui traz algumas informações bem legais que às vezes o pessoal ainda tem dúvida, né? Vou fazer a residência, quantas horas eu vou estar ali trabalhando semanalmente. Então, basicamente, na primeira página do edital, ele já deixa isso bem claro. Olha só, residência em área profissional da saúde, nas modalidades uniprofissional e multiprofissional, porque principalmente a bucomaxilo, da parte do ponto de vista de, tirando as residências da medicina, tirando as residências da medicina, as residências médicas, as residências da odonto, da enfermagem, etc., a maioria esmagadora delas é caracterizada como residência multiprofissional. A bucomaxilo, no caso, ela entra como uma residência uniprofissional, constitui categoria de ensino de pós-graduação lato sensu, destinada às profissões da saúde sob a forma de curso de especialização. Então, lembrando, tu se forma na residência, é cadastrado pelo MEC da forma mais correta possível, tu sai ali como um especialista, certo? Depois da residência. Caracterizado por ensino em serviço com carga horária de 60 horas semanais. Esse é o básico, tá? De todas as residências, incluindo plantão e duração de 2 ou 3 anos. Portaria interministerial. Então, por exemplo, uma odontologia hospitalar, ela tem 2 anos, enquanto uma bucomaxilo são 3 anos, certo? Outra coisa também importante, já deixa bem claro aqui, ó, com bolsa do Ministério da Saúde, certo? Então, é uma residência com bolsa, tudo certo. Seguindo, os programas de residência da Universidade de São Paulo, objeto deste edital, têm carga horária total mínima de 5.760 horas. Por que mínima? Mais uma vez, como a Buco Maxila ela tem um ano a mais, a Buco terá, de cabeça não lembro, mas dá 8.100 e poucas horas, certo? Por ter um ano a mais. Passando então, galera, vamos a, a esse tópico das vagas dos candidatos e das bolsas. Os programas de residência e respectivas vagas de primeiro ano, R1, abertos de acordo com o número de bolsas concedidas pelo Programa Nacional de Bolsas do Ministério da Saúde para início no ano em 2026, encontram-se nas 14 profissões descritas no item 2.3, as quais determinam as modalidades e composição das provas deste processo seletivo. Ou seja, esse edital ele fala com várias profissões. Logicamente, a gente vai focar aqui nas vagas disponíveis para odontologia. Não só bucomaxilo, mas a gente vai discutir as outras especialidades. No caso de não preenchimento da totalidade das vagas oferecidas após a terceira chamada de convocação para entrega de documento de candidato, ficará sob responsabilidade da CCX da unidade do programa e caso o programa não possua mais candidatos em lista de espera e a critério da coordenação do programa, o candidato excedente poderá ser consultado sobre seu interesse em matricular-se em outro programa ou área de concentração, respeitando a área profissional da lista de classificados, certo? Vagas por profissão, então. Então, aqui reparem que tem vaga para biomedicina, para educação física, para enfermagem, vários campos para enfermagem, farmácia, física médica, fisioterapia, fono, medicina veterinária, nutrição, odontologia. Aqui é do nosso interesse. Então, primeiro no campus, na unidade de faculdade de medicina, residência em área profissional da saúde, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, certo? 4 vagas. Lembrando, né, galera, ano passado, das 8 vagas totais que a gente tem no programa, 6 alunos aprovados foram do nosso time do Bucoaprove. Então, realmente é uma prova que a gente tem uma grande familiaridade. Inclusive, quem não é, quem já é aluno nosso, eu convido a entrar no módulo de correção de provas. Vocês vão encontrar várias provas lá dos últimos anos da USP, corrigidas por mim. Vocês vão encontrar também tanto as provas discursivas, que é uma característica desse edital aqui, não é só uma prova
com questões de marcar, como a gente fala mais comumente, mas também a gente tem prova dissertativa, a gente tem correção nos últimos anos da USP das questões dissertativas também. Então, convido todos vocês a assistir, é um conteúdo realmente rico e vai agregar bastante a vocês. Unidade de Faculdade de Medicina também, programa residência em área profissional de saúde odonto hospitalar, com foco em disfunção temporomandibular e dor orofacial, duas vagas. Também na Faculdade de Medicina, programa de residência em área profissional, odonto hospitalar, paciente com necessidades especiais, seis vagas. Ainda na Faculdade de Medicina, programa residência multiprofissional, saúde do idoso em cuidados paliativos, duas vagas. No mesmo campus, Faculdade de Medicina, residência multiprofissional, saúde do idoso e cuidados paliativos, duas vagas. Por que que tem uma diferença aqui? Faculdade de Medicina, multiprofissional, saúde do idoso, cuidados paliativos, residência multiprofissional, saúde do idoso em cuidados paliativos. Eu não consegui ver a diferença, deve ter alguma coisa, algum enfoque diferente, mas de fato não sei esse detalhe aqui. Ainda na Faculdade de Medicina, programa de residência multiprofissional, saúde coletiva e atenção primária, uma vaga. Agora na Faculdade de Odontologia de Bauru, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, duas vagas. Saúde da família e comunidade, três vagas. Atenção integral à saúde, há quatro vagas. Faculdade de Odontologia, FO, Programa de Residência em Área Profissional, Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial também, mais duas vagas. Na Faculdade de Ribeirão Preto, duas vagas também para Cirurgia e Traumatologia bucomaxilofacial, aqui no Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. Olha só que interessante, programa de residência multiprofissional com enfoque em síndromes e anomalias crâniofaciais. Olha que interessante. E aqui a gente fecha as vagas disponíveis para odontologia. Então perceba que a gente fala, e geralmente é a residência mais cobiçada, a bucomaxilo, mas cada vez mais aparecem novos campos de atuação para o dentista que quer fazer uma residência, mas não necessariamente ele tem o intuito de ser um cirurgião bucomaxilofacial. Então, olha que interessante, por exemplo, assim como todas as outras áreas aqui, mas tu ser um dentista com residência, com uma formação sólida, mais de 5.000 horas, em ficar ali 2 anos vivenciando, respirando um serviço de reabilitação de anomalias crâniofaciais e tu se formar um cirurgião dentista com especialização ali, com enfoque em síndromes e anomalias crâniofaciais. Isso aqui é raríssimo no mercado. Não é a cada esquina que tu vai conversar com um profissional, vai conseguir sentar com ele e conversar sobre um assunto como esse. Então, olha só como cada vez mais as residências elas vão abrindo mais campos, mais ênfases, digamos assim, até mesmo para a pessoa que não gosta de bucomaxilo. Então, sempre falo para a galera, se permita conhecer, ao menos leia o edital, veja quais são as possíveis opções que tem à tua disposição, porque isso faz toda a diferença, né? Pensa 10 anos atrás, basicamente, essas opções eram muito mais restritas, basicamente a residência ficava, na grande maioria ali, para quem quer a bucomaxilo. E cada ano que passa a gente vê as portas se abrindo de uma forma muito melhor. Eu acho isso aí incrível, beleza? Vamos passando aqui para baixo. Tem psicologia e outras profissões. Enquanto isso, vou dar um golinho no meu café. Você sabe que eu gosto de fazer os vídeos com vocês aqui também. Como eu, na minha imaginação, vocês estão aqui comigo. A gente está sentado numa roda de amigos, tomando um café, conversando, naquele clima bem tranquilo, sem estresse. Então, esse vídeo aqui, como grande parte dos vídeos que eu faço, não tem edição, é direto. Realmente faço da forma mais transparente possível para que a gente tenha esse contato aí, beleza? Terapia ocupacional, vamos seguindo. Bararará. Aqui falando em relação à bolsa, mesma coisa. O residente aprovado e matriculado em qualquer programa de que trata este edital deve dedicar-se exclusivamente às atividades previstas no projeto político-pedagógico do programa de residência em que estiver matriculado. Ou seja, aquela velha história, residência é dedicação exclusiva. Tu não pode trabalhar, não pode ter outros vínculos empregatícios, é o que diz a lei, basicamente, tá? Meu celular tá tocando aqui, mas nada demais. Segue o baile. O preenchimento das vagas estará condicionado à aprovação pelo Ministério das bolsas trabalho destinadas aos residentes em valor mensal vigente de R$ 4.106
R$ 1.000,09. Então, esse é o valor atual da bolsa, é um valor bruto, logicamente tem alguns descontos. Eu ainda, como fiz a residência há alguns anos atrás, mais antigamente, eu fui a última turma que tinha o valor antigo. Então, antigamente, a bolsa era R$ 3.300, descontando ficava 2.900 e alguma coisa. Após toda a questão de, basicamente foi no 2020, quando teve a pandemia, e aí todos os profissionais que estavam ali atuando na linha de frente, a gente teve um extra, um aumento que era temporário na bolsa ali, e basicamente depois que passou toda essa questão da pandemia, o valor, esse extra, se manteve na bolsa de todos os residentes que vieram a seguir, digamos assim. Então é ótimo. Tem algumas residências que tem também já fornecendo para o candidato, por exemplo, no GHC em Porto Alegre, auxílio moradia, além da bolsa. Então isso aí dá uma qualidade de vida um pouco melhor pro residente que estará ali. A concessão e o pagamento das bolsas dependerão das resoluções e políticas praticadas pelo Ministério da Saúde. A Universidade de São Paulo isenta-se do pagamento das bolsas aos residentes, prerrogativa essa do Ministério da Saúde, como também do oferecimento de auxílio sob qualquer natureza financeira. Beleza, ou seja, a bolsa, assim como qualquer hospital, assim como a grande maioria dos hospitais, fica a cargo do Ministério da Saúde, beleza? Das inscrições e do processo seletivo. Ponto muito importante aqui, datas, né, galera? Então já aproveitem, anotem no seu caderninho, anotem num post-it, anotem em qualquer lugar que ficar aos olhos de vocês para não se perder das datas, certo? As inscrições poderão ser feitas do meio-dia de 4/8 de 2025 a, até o meio-dia de 12/9 de 2025. Tá, beleza. De 4/8 até 12/9, no meio-dia contando. Então não se percam, tá? Porque muitas vezes a gente fica, acredito que seja meio-dia pelo menos, né? Horário oficial de Brasília, exclusivamente pelo site da FUVEST. Por que que eu acredito, né? Porque tem algumas bancas que a inscrição vai até meia-noite, certo? Mas provavelmente se fosse meia-noite, eles teriam colocado aqui 00 ou 23h59, certo? Então, não se percam nessas datas, 4/8 até 12/9, as inscrições. Do ponto de vista da taxa de inscrição no processo seletivo, será de R$ 330, realmente uma taxa considerável, né, galera? Inegavelmente isso aqui, não importa o quanto dinheiro a gente tenha, né? Às vezes, talvez, quem está assistindo aqui vem de uma família que tem mais dinheiro, mas R$ 330 é realmente um valor considerável. Então, mais à frente eu vou falar para você sobre as pessoas que podem pedir isenção da taxa de inscrição. Isso é muito importante. Se tu tá dentro dos possíveis candidatos que pode pedir isenção, isso faz total diferença. Afinal de contas, muitos de vocês vão fazer mais de uma prova. Então imagina, tu vai fazer prova na USP, daí tu vai fazer no Mário Gatti, aí tu vai fazer em outros locais. Cada local que tu vai é a inscrição, é a passagem, é a estadia, a alimentação, enfim. Então tudo se tu estiver dentro dos critérios e puder diminuir esse valor, eu acho que faz todo sentido, tá? Eu sou suspeito para falar. Do ponto de vista de o que eu puder, eu sou uma pessoa relativamente econômica, então, se tu está dentro dos critérios das pessoas que podem utilizar desse artifício, eu acho que tem que fazer valer, beleza? A respectiva taxa deverá ser paga até o encerramento do expediente bancário do dia 12/9, usando o boleto bancário gerado no ato da inscrição ou qualquer outra forma apresentada para o presente concurso na área do candidato. Meu humilde conselho, não deixe para a última hora. A gente sabe que concursos ou sites públicos, digamos assim, um exemplo idiota do momento agora, mas a questão do imposto de renda. Nos últimos dias, esses sites bugam. É muita pessoa, muita gente entrando ali ao mesmo tempo, tentando emitir boleto e fazer toda essa questão. E aí, muitas vezes, imagina tu deixar para o último dia, lá no último dia o site está meio bugado, tu não consegue fazer. Então, meu conselho, não deixe para a última hora, certo? O não pagamento da taxa de inscrição até a data do boleto gerará cancelamento, logicamente. Não haverá devolução do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado. O candidato deverá utilizar seu número de cadastro de pessoa física, CPF, e o endereço eletrônico e e-mail para se cadastrar no site da fuvest.br. Então aqui está o site, certo?
caso não tenham feito anteriormente. A FUVEST utilizará exclusivamente o e-mail cadastrado para enviar ao candidato informações relativas ao processo seletivo. O candidato é responsável pelo preenchimento correto e completo de seus dados cadastrais e opção de programas áreas de concentração, quando houver. O candidato também é responsável por verificar se a inscrição foi concluída, com sucesso. E galera, sempre estejam atentos à área do candidato e aos possíveis as possíveis mudanças no edital. Porque às vezes tem mudança de data, por exemplo, e aí tu tá perdido ali, tu deu só aquela primeira olhada, anotou as datas e aí mudou, imagina, e aí tu se perde. Então, sempre, ó, aqui eu vou até mostrar para vocês, deixa eu puxar pro lado do Zoom, mas eu tenho minhas abas aqui favoritos, claro. No meu caso aqui, o Bucoprove, o Bucoep. Aqui eu tenho uma sobre profilaxia antibiótica, que diretamente eu tô ali mandando para os alunos, etc. A American Heart Association, Enare, basicamente. Então, assim, deixem no favorito de vocês os editais que vocês vão cumprir. Ah, pô, tô fazendo FUVEST, tô fazendo Enare. Salva todos eles aqui no favorito. É uma dica que eu dou, porque aí rapidamente tu dá um clique e aquilo ali não sai do teu campo de visão e tu não fica de fora de nada, beleza? Para o cadastro inicial da inscrição, é necessário anexar uma foto cuja imagem deve ter um fundo sem detalhes, destacando o rosto do candidato e sem acessórios. Essa imagem será comparada com a foto coletada no dia da prova para reconhecimento facial. Isso aqui é pelo simples fato de que o jeitinho brasileiro poderia fazer o seguinte: a pessoa se inscreve e aí paga para uma pessoa, ou pede para qualquer outra pessoa que ela julga que tenha mais conhecimento que ela para ir lá fazer a prova no dia para ela, né? E aí a pessoa passaria e só que, pô, isso aqui né, sem comparação, sem comentários, né? Isso aqui é errado em 1 milhão de níveis. Então, já para a banca se prevenir quanto a isso e provavelmente isso aqui já deve ter acontecido na história, certo? É aquela coisa, né? Se tem aviso, se tem placa, tem história. Desculpa se tá dando um barulho aí, tem um cara. Passou um carro aqui acelerando demais, mas é aquela coisa, se tem aviso, tem história. Então, provavelmente, alguém tentou fazer isso já em algum momento. Candidato estrangeiro não residente no Brasil e que não possuir o cadastro de pessoa física precisará da carteira do Registro Nacional Migratório ou do passaporte para se inscrever. Deverá entrar em contato com a FUVEST via sistema de atendimento. Então, isso aqui é importante, principalmente no Bucoprove, a gente tem alunos de mais de 5 países além do Brasil. Então, fiquem atentos a isso. O candidato poderá optar pela utilização do nome social, ok? Após o término do período de inscrições, não será possível alterar as informações prestadas. A inscrição do candidato com deficiência nos termos da Lei 13.146, artigo 2º, bem como daqueles com condições médicas que exijam recursos específicos para realizar as provas, deverá cumprir os seguintes requisitos. Então, galera, nossa, tomei um susto aqui. O candidato que precisa pedir algum recurso específico para cumprir. Tu passou aí na sacada, eu tomei um susto. Tu passou na sacada, eu tomei um susto, hein? Passa, foi nada. O candidato, então, que precisa de um recurso específico, aqui tem os requisitos para que tu solicite isso, certo? Nessa parte abaixo aqui. Então, ao realizar a inscrição no período de 4/8 a 12/9, pelo site da FUVEST, informar as suas condições médicas específicas e os recursos necessários. Tem que anexar algumas documentações médicas, enfim, aqui. Informar a condição clínica do candidato, indicar o Código Internacional de Doença, o CID, beleza, essa parte aqui para o candidato que tiver que pedir essas especificações, certo? Candidato que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar até o término das inscrições atendimento específico para tal fim, deverá levar acompanhante que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. O acompanhante da candidata lactante estará sujeito às mesmas restrições da candidata, ou seja, não poderá aportar celular, relógio, qualquer outro equipamento eletrônico e objetos estranhos à prova. Afinal de contas, a pessoa está ali como acompanhante, tem que estar dentro dos critérios para que não seja o concurso ludibriado em nenhum nível, né? A candidata lactante que não levar acompanhante não realizará as provas. Haverá compensação do tempo de amamentação de até 1 hora apenas em caso de apresentação de documento comprobatório no ato da inscrição de que sua condição no dia da prova é de lactante. Então, provavelmente isso aqui tu consiga comprovar com um documento médico ali do teu obstetra ou do teu pediatra, enfim, que está te acompanhando. O pediatra, geralmente, não, obstetra, vai até alguns dias após ali, mas enfim.
O candidato é responsável pelo preenchimento correto e completo de seus dados cadastrais, assim como pela veracidade das informações prestadas na inscrição. A relação dos candidatos efetivamente inscritos para o processo seletivo será divulgada no site da FUVEST e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 22/9. Então aqui sai os inscritos efetivamente, juntamente com o local de prova. Ao efetivar a sua inscrição, o candidato concorda com os termos que constam neste edital e manifesta plena ciência quanto à divulgação de seus dados pessoais, nome, data de nascimento, blá blá blá, colocação em editais, comunicados e resultados relativos a este processo seletivo, tendo em vista que essas informações são necessárias ao cumprimento do princípio da publicidade dos atos do certame. Neste sentido, não caberão reclamações posteriores relativas à divulgação dos dados, ficando o candidato ciente de que as informações desta seleção possivelmente poderão ser encontradas na internet por meio de mecanismos de busca. Ou seja, imagina a pessoa faz a prova e aí, sei lá, um exemplo, ela vai mal, fica em último colocada, daí ela não quer que isso seja divulgado, porque no julgamento dela ali, isso aí pode, de alguma forma, não fazer bem para a imagem dela. Não existe isso. Então tá aqui bem claro que todas as informações são públicas ao certame, ao edital. Da redução da taxa de inscrição, aquilo que a gente tinha comentado. Serão aceitos pedidos de redução do valor da taxa de inscrição apenas nos casos previstos na Lei Estadual 12.782. Os interessados deverão acessar o site da FUVEST, preencher o formulário online e enviar de forma eletrônica os documentos pessoais e comprovantes da sua situação socioeconômica. O período para solicitar será entre meio-dia de 16/6 até 27/6. Então, galera, quem quiser pedir aí a redução da taxa de inscrição, não perca este prazo. Após meio-dia de 27/6 de 2025, não será admitido o encaminhamento de novos documentos. Documentos pessoais referidos no subitem 4.1 são CPF e RG expedidos por órgão oficial e com foto. A partir das 12 horas de 21/7, o candidato poderá saber, consultando o site da FUVEST na área do candidato, se o pedido da redução da taxa de inscrição foi aprovado. Em caso de indeferimento, o candidato poderá interpor recurso sobre o resultado da análise dos pedidos da redução da taxa de inscrição, das 12 de 21/7 até 12 horas de 23/7. Meu mouse tá meio travadinho. Será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição aos candidatos cuja situação se enquadre na Lei Estadual 2.782. Será concedida isenção total de pagamento, nos termos do artigo 22, a candidatos inicialmente contemplados com redução de 50% do valor da taxa, em quantidade igual a pelo menos 10% do total de vagas de cada programa. Para tanto, serão adotados os seguintes critérios pela ordem: menor renda, maior idade, maior número de filhos. Esse é o critério em ordem. Para a comprovação da condição do estudante, o candidato poderá apresentar certidão de declaração expedida por instituição de ensino público ou privado e ou carteira de identidade estudantil, ou documento similar, expedido por instituição de ensino público ou privado ou por entidade de representação estudantil. Para efeito de comprovação dos rendimentos, o candidato deverá fornecer comprovante da renda bruta individual, no caso de ser responsável pelo próprio sustento e residir sozinho, ou comprovante de renda bruta familiar declarada, rendimento de todos os membros da família, pai, mãe, irmãos e outros membros que residam juntos, referentes aos meses de março ou abril de 2025, valendo como comprovante um dos documentos abaixo. Então, isso aqui é muito importante, tá? Principalmente lá no ano de 2011, 2012 mais ou menos, quando eu estava prestando vestibular, eu me enquadrava nesses processos, eu e minha família, então a gente teve que caprichar ali no quesito, são vários documentos para comprovar da melhor forma, e eu lembro que talvez um documento ou outro ali, eu não tinha, eu não lembro exatamente, eu acho que os documentos estavam tudo certo, mas tinha algum detalhe em algum documento ali que eu lembro que eu fiquei preocupado se de fato eu ia conseguir comprovar a minha renda per capita familiar ali, que era abaixo, e isso me enquadrava nesse processo de conseguir isenções e coisas do tipo. Então, meu conselho, vai fazer esse pedido, faça com antecedência também, não deixe para a última hora. Comprovante de pagamento como olerite ou contra-cheque, recibo de pagamento por serviços prestados ou declaração. Então, referente aos meses. Peraí, só um segundo que eu me perdi aqui.
Parararã, referentes aos meses de março ou abril de 2025, valendo como comprovante um dos documentos abaixo. Ah, beleza. Então tu não precisa de um comprovante anual, por exemplo. São comprovantes referentes aos meses de março ou abril de 25, certo? Então é um pouco mais tranquilo. Comprovante de pagamento, como olerite ou contra-cheque, recibo de pagamento de serviços prestados ou declaração do empregador, declaração assinada pelo responsável pela renda para autônomos e trabalhadores em atividades informais, contendo a obrigatoriedade das seguintes informações: nome, atividade que desenvolve, local onde a executa, telefone, há quanto tempo exerce a renda bruta mensal em reais, ou recibo de comissões, aluguéis, prolabores e outros equiparados a tal comprovante, extrato de rendimentos fornecidos pelo INSS ou outras fontes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecúlio, auxílio-reclusão e previdência privada. Na falta destes, extrato bancário identificado com o valor do crédito do benefício ou comprovante de inscrição atualizado no Cadastro Único do Governo Federal ou declaração original da pessoa que concede ajuda financeira ao interessado, pagamento de despesas com escola ou de outras despesas contendo as seguintes informações: nome, endereço, telefone, valor concedido e finalidade, ou última possibilidade de comprovação, comprovante do valor da pensão alimentícia. Na ausência deste, o candidato deverá apresentar extrato bancário ou declaração de quem a concede, especificando o valor. Então, basicamente, as formas de comprovação através desses documentos abaixo. Para a comprovação de renda bruta familiar, o candidato também deverá apresentar documentos pessoais, CPF e documento de identidade expedido por órgão, blá, blá, beleza, tranquilo. Serão considerados desempregados aqueles que, já tendo trabalhado, encontram-se sem emprego há no máximo 12 meses da data de solicitação. Portanto, não são considerados desempregados aqueles que nunca trabalharam ou que se encontrem sem trabalhar há mais de 12 meses. Para a comprovação serão aceitos recibo de seguro-desemprego do FGTS, cópia de documentos de rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que temporário, no caso da cópia, declaração assinada pelo responsável pela renda, basicamente as formas de comprovar ali que tu está desempregado nesse momento. Então, o cara, pô, tá sem trabalhar há 5 anos, não se enquadra aqui no edital como desempregado. Ele tem que estar sem trabalhar no máximo 12 meses, certo? E aí os documentos comprobatórios. Candidato que não apresentar os documentos requeridos terá sua solicitação indeferida. Para obter redução de 50% do valor da taxa, fica definido que o requerente deve ser estudante, ter renda bruta individual, no caso de ser responsável pelo próprio sustento, ou esteja integrado em uma família com renda bruta máxima mensal de 2.824 por indivíduo pertencente ao domicílio, ou seja, 2.824 por cabeça, seria isso, né? Per capita. Por indivíduo pertencente ao domicílio ou comprovar desemprego conforme estabelecido no subitem 4.7. Ok. A qualquer momento, a FUVEST poderá enviar representante da sua equipe e assistentes sociais para efetuar a visita domiciliar ao solicitante como instrumento adicional de avaliação da situação socioeconômica. Ou seja, olha só que interessante, né? Às vezes, quando vê a pessoa não se enquadra nisso aqui, ela não se enquadra no critério de pegar a diminuição da taxa de inscrição, mas ela tenta, de alguma forma, burlar o processo seletivo. Está claro aqui no edital que pode chegar uma pessoa na tua casa, ali batendo na tua porta, para averiguar realmente a tua situação. Será eliminado a qualquer momento, né? Ou seja, isso aqui deixa claro que uma pessoa pode bater meia-noite na tua casa. Tá escrito no edital. Será eliminado do processo seletivo o candidato que tenha obtido com emprego de fraude ou qualquer outro meio que evidencie má-fé a redução do que se trata este edital, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. O deferimento da solicitação da redução de taxa não significa que o interessado já se encontre inscrito no processo seletivo de residência. Para participar deste processo, todos os candidatos, beneficiados ou não com a redução da taxa, deverão efetuar a inscrição pelo site da FUVEST. Ou seja, não é porque deu certo a tua diminuição da taxa que tu já está inscrito. Tu tem que fazer tua inscrição da mesma forma, beleza? Dos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Fica reservado aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, amparados pela Lei 12.990, o equivalente a 20%, sempre que o número total de vagas para cada área profissional oferecidas neste processo seletivo for igual ou superior a 3, conforme discriminado no item 2.3.
Será considerado candidato preto ou pardo aquele que realizar a autodeclaração no ato da inscrição, conforme os critérios de raça ou cor utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia. Será considerado indígena o candidato que realizar a autodeclaração e possuir no momento da verificação de autenticidade da autodeclaração registro civil como indígena. Para assegurar a concorrência às vagas reservadas, o candidato que se autodeclarar preto, pardo ou indígena deverá indicar em campo específico no momento da inscrição se pretende concorrer pelo sistema de reserva de vagas. A inscrição para a reserva de vagas para o candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais deste edital, caso não opte pela reserva de vagas. A autodeclaração somente terá validade se efetuada no momento da inscrição. Beleza. O candidato inscrito nos termos deste item participará deste processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário, ao local de aplicação das provas e às notas mínimas, ou seja, o processo seletivo é o mesmo. Em caso, do ponto de vista de avaliação, critério, horário, etc., tudo se mantém igual ao que está acima no edital. Em caso de desistência de candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena, aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena, posteriormente classificado no processo. Ou seja, as vagas reservadas serão concorridas com as vagas reservadas. Candidato que não realizar a inscrição, conforme instruções constantes deste item, não poderá alegar a referida condição em seu benefício e não poderá impetrar recurso em favor da sua condição. A autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade, ou seja, é autodeclarado, tu vai autodeclarar, mas isso tem que estar de acordo com a verdade. É o que está escrito aqui. A autodeclaração do candidato será confirmada mediante o procedimento de heteroidentificação nos termos da Instrução Normativa 23 de 23 e segundo o procedimento definido pelo Conselho de Inclusão e Pertencimento da USP e da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. A convocação para o processo de heteroidentificação será publicada na área do candidato no site da FUVEST, com indicação de link para acesso, data e horário para a realização do procedimento. Ou seja, o que eu entendo aqui é que vai existir uma espécie de avaliação para ver de fato se tua autodeclaração ela procede em algum nível. Não sei em detalhes como que isso é feito. Procedimento de heteroidentificação será realizado de forma virtual no período de 2/12 a 5/12 de 25. E aí o dia e horário será posteriormente informado. O candidato autodeclarado indígena deverá anexar seu registro civil como indígena no momento da sua inscrição pelo site da FUVEST. Para candidatos autodeclarados indígenas que não forem registrados civilmente como indígena, será obrigatória a apresentação de um dos seguintes documentos abaixo. Aí os documentos para, para esta parte. O candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação será eliminado do processo seletivo. Na ausência de candidatos autodeclarados classificados ou cujo procedimento de heteroidentificação tenha sido confirmado, as vagas reservadas para este fim serão preenchidas pelos demais candidatos da lista geral, ou da chamada ampla concorrência também. Resultado provisório do procedimento de heteroidentificação na área do candidato, FUVEST, até às 12 horas de 8/12 de 25, no qual constarão todas as informações. O candidato que não obtiver confirmação de autodeclaração poderá apresentar recurso das 12 horas do dia 8/12 às 12 horas do dia 10/12 de 25. Dos candidatos com deficiência, fica reservado para pessoas com deficiência PCD o percentual de 5% das vagas existentes por área profissional e surgidas durante o prazo de validade deste edital. Se ouvirem um gatinho aí, não reparem que é o Pulga. Eu começo a gravar, ele fica. Que Pulga? O que houve, amor? Meu gatinho. Ele fica. Quer atenção. Então, aqui os detalhes em relação aos candidatos com deficiência, certo? Consideram-se pessoas com deficiência para efeito de reserva de vagas aqueles que, desde que observados o disposto no artigo 2º da Lei 13.146, se enquadrem nas categorias discriminadas no artigo 4º. Para gozar dos benefícios da reserva legal, o candidato com deficiência deverá declará-las por escrito dentro do período de inscrição, informados, juntando da área do candidato no site da FUVEST, com que ateste espécie e o grau do nível de deficiência, com a expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, CID, bem como a provável causa da deficiência.
O candidato com deficiência resguardadas as condições especiais previstas no decreto participará do processo seletivo em igualdade de condições. A mesma coisa que a gente viu acima. O candidato com deficiência que, dentro do período de inscrição, não atender ao disposto, participará do processo seletivo sem direito à reserva legal. As pessoas com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas a elas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a classificação. As pessoas com deficiência aprovadas dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não serão computadas para efeito de preenchimento de vagas destinadas a pessoas com deficiência. Beleza. Não havendo candidato com deficiência inscrito, basicamente vai para ampla concorrência as vagas, né? Mesma coisa que a gente viu logo acima. Aqui os períodos, os períodos de perícia, etc. Beleza. As fases do processo seletivo. Só um segundo aqui. 16/12/25, das 8 às 12, os candidatos com deficiência aprovados deverão submeter-se à perícia biopsicossocial. A perícia será realizada por especialista da área de deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser proferido até às 12 horas de 17/12. Então, galera, se está dentro desse processo aqui, não perca essas datas, porque são mais datas além das datas que já tem. Então, não fique de fora disso aqui, porque isso aqui pode mudar bastante o desfecho do teu processo seletivo. As fases do processo seletivo. Deixa eu só tomar um golinho, galera. Para todos os programas de residência do que se trata esse edital, o processo seletivo terá duas fases. A primeira fase será constituída de prova objetiva, a P1, e prova dissertativa, P2, realizadas em um único dia nos municípios de Bauru, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Paulo. E a segunda fase é a análise curricular. Então, esse edital da FUVEST ainda tem análise curricular, diferente do Enário, por exemplo, que tirou a sua análise curricular. Será realizada pela Comissão de Processo Seletivo, tendo como base a documentação comprobatória anexada no site da FUVEST. No detalhamento das fases do processo seletivo. Primeira fase, P1 e P2. As provas da primeira fase serão realizadas no dia 5/10/2025, num domingo, às 13 horas. Os portões serão abertos às 12 horas e fechados às 13. Mais uma vez, não deixem para chegar no último momento. Sempre saiam mais cedo, nesses dias de prova, saiam mais cedo de casa, mudem seu cronograma. Se possível, conheça o trajeto que tu vai cursar naquele dia ali, conheça o trânsito, né? Então, a gente não pode vacilar nisso aqui. Se perder o horário do portão ali depois das 13 já era. Não serão admitidos candidatos que chegarem após o fechamento. A primeira fase, contendo as provas objetivas e dissertativas de realização concomitante, terá a duração de 4 horas. Importante, galera. Então, a gente vê hoje muito vivos concursos trazendo uma espécie de velocidade também, né? Antigamente, tenho quase certeza que essa prova era de 4 horas e meia e agora caiu para 4. O local das provas será informado no site da FUVEST às 12 horas de 22/9/25, junto com a relação de candidatos efetivamente inscritos e convocados para as provas. A prova objetiva P1 será composta de 40 questões de múltipla escolha, todas de igual valor. Desculpa, isso é importante, tá? Porque eu sempre digo, se as questões têm o mesmo peso, não perca tanto tempo naquela questão que tu tá fritando a tua cabeça. Às vezes tu fica ali um tempão naquela questão, sendo que todas as questões têm o mesmo peso. Então, passa para a próxima, deixa um asterisco naquela e depois tu volta. Agora, se fosse uma prova que cada questão tem peso diferente, até faria sentido tu perder tempo extra nas questões que valem mais. Como o peso é igual, toca a ficha. Não frite teus neurônios numa questão que talvez tu não lembre na hora. Porque isso vai fazer o seguinte, tu vai ficar ali com a cabeça baixa, se desgastando numa questão que tu não lembra, e aí quando tu for para outras questões que talvez sejam fáceis para ti, tu já tá com a mente cansada e pode acabar errando uma questão que tu acertaria. Então faça isso, não perca tempo em questões que tu não lembra naquele momento. Segue o baile, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, mas lembre-se de voltar, né? Se tu esquecer, aí ferrou, tu vai perder a questão. Volta e resolve ela depois. Cinco alternativas e versará sobre os temas cujos conteúdos e bibliografia encontram-se nos anexos deste edital, sendo composta de 8 questões de conhecimentos gerais, 7 questões de interpretação de texto relacionado à área e 25 questões de conhecimento específico de cada profissão. Isso aí a gente vai ver em detalhes mais abaixo lá. Galera, esse aqui, vídeo vai ficar
um pouco longo. Qualquer coisa, coloque no acelerado aí, só que são 85 páginas. Então, para eu conseguir trazer a informação mais na íntegra possível, eu preciso realmente passar por todos esses detalhes com vocês. Vocês sabem que eu não tenho pressa quando o assunto é para trazer informação. Então, os meus vídeos aqui eu dou play e tento ser o mais direto possível, mas muitos deles ficam um pouquinho mais longos e tá tudo certo. Dá para botar no 2x aí e aí ele fica mais aceleradinho e todo mundo fica feliz. E quem quiser assistir na velocidade normal também, sem problemas. Esse vídeo já te elimina uma grande dor de cabeça, que é tu pegar depois e ver esse edital sozinho. A prova dissertativa P2 constará de uma situação, problema e ou estudo de caso vinculados à profissão descritas e aos programas nos casos específicos das áreas profissionais de medicina veterinária e odontologia, na qual o candidato se inscreveu. Profissões: as 25 questões de conhecimento específico a serem respondidas pelo candidato, bem como a situação, problema do P2, referir-se-ão, olha só que legal, a mesóclise, né? A mesóclise se retratando ao futuro, né? É difícil a gente ver inscrito, textos utilizando mesóclise, pessoas falando com mesóclise, então nem se fala, referir-se-ão a uma, ou seja, irão se referir a uma das 14 profissões listadas a seguir. Nos casos específicos das áreas profissionais de medicina veterinária e odonto, a P2 será relativa aos programas oferecidos para essas profissões, conforme disposto no anexo, basicamente, então, como odonto tem várias áreas, tem buco, tem odonto hospitalar, etc. A P2 ela vai ser caracterizada conforme a tua área de escolha. Então, isso aqui a gente vai olhar odontologia neste anexo. Para a realização das provas e preenchimento da folha de resposta, o candidato deverá utilizar somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta e corpo transparente, né, galera? Ou seja, não adianta chegar, minha caneta é azul, mas essa caneta aqui do ó, rosa. Não dá, tem que ser uma caneta, aquela padrão transparente. Não será permitido ao candidato portar qualquer tipo de relógio ou outro dispositivo de controle de tempo durante a realização da prova. Caberá ao candidato controlar o tempo disponível com base apenas nas informações de tempos fornecidas pela organização da prova. Então, via de regra, eles colocam o fiscal que está ali, ele vai anotando no, ele vai cuidando isso, vai anotando num quadro que tem geralmente na frente da sala mostrando quanto tempo tem disponível ainda. Ou então não leve teu relógio, meu conselho já, se quiser leva, eles geralmente dão um saquinho ali para que tu guarde as tuas coisas, mas se quiser já sai sem relógio também. Tudo que tu puder facilitar a vida nesse momento, melhor. Durante a realização da prova, não será permitido o uso de quaisquer materiais de consulta, sem comentários, né, galera? É uma prova sem consulta. Ao entrar na sala de prova, a FUVEST fornecerá uma embalagem própria com lacre, na qual o candidato deverá guardar o aparelho celular desligado e ou outros dispositivos eletrônicos. Os candidatos somente podem retirar os celulares e dispositivos eletrônicos das embalagens após saírem da escola onde o exame estará sendo realizado desligado, galera. Não é pegar o celular e botar dentro do saquinho ligado. Se começar a tocar isso aí no meio da prova, mesmo estando dentro do saquinho, a gente vai descobrir aqui embaixo, mas tem algumas bancas que podem até mesmo eliminar o candidato. Então desliga o celular. Após o início da prova, o porte de aparelho celular pelo candidato, ainda que desligado, fora da embalagem, devidamente lacrada, em qualquer dependência interna do local de aplicação do exame, implicará falta grave e desclassificação. A FUVEST não se responsabiliza pela guarda desse material. Uma foto do candidato será coletada para fins de reconhecimento facial para uso exclusivo da FUVEST e da USP, sendo que as imagens não serão divulgadas nos termos da lei. O sistema de reconhecimento facial será utilizado para identificação e controle de presença durante a aplicação do exame. É aquela história que a gente falou, para não, o cara não se inscrever e aí, em vez de ele ir fazer a prova, ele manda um brother que ele julga entender mais de bucomaxilo do que ele. Isso aí seria totalmente errado. Será utilizado detector de metais para ingresso na sala de prova com o objetivo de garantir a segurança dos candidatos e lisura do exame. FUVEST poderá efetuar filmagem nas salas de prova como recurso adicional para evitar fraudes. As imagens serão preservadas na forma da lei. O participante não poderá, sob pena de eliminação, ausentar-se da sala de prova com o material de aplicação do exame. Provavelmente, aqui eles vão falar mais à frente. Tem provas que não deixam tu ir embora com a prova, tem locais que deixam a partir de um certo tempo e tem outros que não, tu vai embora só com teu cartão rascunho ali para que tu possa conferir o gabarito.
Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em decorrência do afastamento por qualquer motivo do candidato. Antes de expirado o prazo para o término das provas, deverão permanecer na sala de aplicação pelo menos dois candidatos, até que todos entreguem suas provas. Eu sempre era o último também. Eu sou meio devagar para fazer prova, então eu sempre ficava ali entre os últimos. Então, isso garante que não fique um candidato só e de alguma forma o fiscal ali pudesse ajudar, enfim. Então, sempre fica mais de uma pessoa ali com o último candidato. A lista de candidatos classificados para a segunda fase será divulgada no site da FUVEST às 12 horas do dia 5 do 11. A análise curricular requer obrigatoriamente a inserção de documentos no site da FUVEST, na área do candidato, que comprovem as atividades desenvolvidas. O período da inserção será 12 horas, de 5 do 11 às 12 horas de 14 do 11, ou seja, já vai preparando, vai fazer a prova da FUVEST, vai preparando teus currículos, teus títulos, vendo quando tu pontua, não deixe para a última hora. A ausência da inserção da documentação no período e no qual estipulado implicará e não a não pontuação do candidato nesta fase. Documentos em outro idioma devem ser inseridos com tradução juramentada para o português. Olha só que interessante. Então vamos ver as atividades agora que pontuam o nosso currículo. Estágio extracurricular não obrigatório na área de formação. Apresentar declaração emitida pela instituição formadora ou instituição concedente em papel timbrado. 1,5 ponto por estágio com no mínimo 30 horas. Observação: na ausência de especificação na declaração da modalidade de estágio, este será considerado extracurricular. Como é que é? Na ausência de especificação na declaração da modalidade de estágio, este será considerado extracurricular, não obrigatório. Ok. Pontuação máxima, 3 pontos. Iniciação científica concluída. Apresentar documentação comprobatória de conclusão, declaração da instituição formadora ou do orientador, 0,5 pontos por cada projeto de iniciação científica. Iniciação científica em andamento não será considerada. Observação: considera-se como iniciação científica concluída a participação de um projeto científico por pelo menos um ano. Será aceita apenas declaração da instituição formadora, do orientador ou da agência de fomento sobre a atividade já realizada. Não serão aceitos contratos termo de compromisso. Pontuação máxima, 1 ponto. Participação em ligas acadêmicas, projetos de extensão universitária, monitorias em disciplinas de graduação ou projetos de pesquisa e representação discente junto ao colegiado, aos colegiados e comissões institucionais. 0,25 ponto por atividade com no mínimo 30 horas. Será aceita como representação discente a participação em empresas juniores e a participação em entidades representativas do conjunto de estudantes. Não será validada como representação discente, já que são organizações. Pô, ficou meio ruim a pontuação aqui, né? Eu acho que ele tá falando em relação a isso aqui. Ah, não, acho que não. Não será validado como representação discente, já que são organizações dos estudantes e não tem vínculo oficial com as instituições formadoras, conforme a Lei Federal número 7.395. Pontuação máxima, 2. A apresentação oral ou de painel em congressos, seminários, encontros e outros eventos científicos, todos da área de formação, com certificado emitido pela instituição promotora do evento. 0,5 pontos por atividade. Observação: não serão validados os relatos de aula e as publicações. Ponto máximo 1. Participação e, por fim, a participação em cursos e eventos na área de formação, apresentar certificado emitido pela instituição promotora do evento em papel timbrado, 0,25 ponto por cada evento. Observação: são considerados cursos e eventos na área de formação todos aqueles que estão diretamente ligados à área profissional do candidato ou à área da saúde de maneira geral, com a pontuação máxima de 10. Então aqui, galera, inclusive várias dessas participações, vocês sabem que no Buco à Prova a gente faz diversos eventos ao decorrer do ano e os alunos aprovados ano passado falaram que conseguiram pontuar, inclusive todos esses certificados das aulas que eu fiz abertas para todo mundo, dos eventos. Então, a gente faz o certificado da forma mais correta no Bucoprove, assinado, carimbado por mim, com meu CRO, com meu registro bonitinho ali, para que vocês consigam realmente maximizar a sua nota da melhor forma, beleza? Lembrando aqui também que a depender da forma que que tu está conosco no Bucoprove, tu pode utilizá-lo como curso de extensão também, que te garante pontuação aqui na parte de curso de extensão. Tomar um golinho do meu café.
Da forma de avaliação, a nota de cada prova será convertida para a escala de 0 a 10. A prova objetiva P1 terá caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos que atingirem menos de 30% do valor da P1 não terão a prova dissertativa P2 corrigida e serão eliminados no processo seletivo. Ou seja, a pessoa acertou menos de 30% da prova, a prova de escrever a dissertativa, eles nem vão olhar. Em cada programa, a área de concentração para os candidatos que atingirem a partir de 30% no P1, o resultado obtido nesta prova será utilizado para compor uma lista com finalidade classificatória. Os candidatos mais bem classificados na P1, em número correspondente a 4 vezes o número de vagas do programa e áreas de concentração, estarão habilitados a e ter a sua prova dissertativa corrigida bem como participar da segunda fase do processo seletivo. Os candidatos mais bem classificados na P1, em número correspondente a 4 vezes o número de vagas do programa e a área da concentração, estarão habilitados a ter a sua prova dissertativa corrigida. Tá, beleza. Então, assim, acertou menos de 30%, eles não vão nem olhar a tua prova dissertativa, beleza. Os que estiverem no número correspondente a 4 vezes o número de vagas estarão habilitados a ter a sua P2 corrigida e participar da segunda fase. Perfeito. Respeitado o quádruplo do número de vagas e havendo empate na nota correspondente à última classificação, todos os candidatos com nota igual a essa estarão habilitados a ter a P2 corrigida e a seguir para a análise da segunda fase. Ou seja, os últimos candidatos ali dessa lista empataram, ambos terão a sua P2 corrigida. A P2 terá caráter classificatório, dissertativa. A nota obtida na P2 será utilizada para compor a nota final, conforme cálculo apresentado no subitem 8.1. A P2 será distribuída a todos os candidatos concomitantemente com a P1. Entretanto, somente terão a P2 corrigida os candidatos habilitados, conforme os itens que a gente falou acima. Ou seja, chegou na tua sala, chegou no teu local de prova, vai começar a prova, eles vão te dar tanto a P1 quanto a P2 para fazer, e tu vai ali fazer ambas. Só que só terão corrigidos os candidatos que a gente, nos critérios que a gente comentou acima. Os candidatos que obtiverem nota 0 na P2 serão eliminados do processo seletivo. Ou seja, não pode errar tudo, né, galera? Alguma coisa tu tem que acertar na P2. E eu sempre falo, não é nada de outro mundo. Reforço, quem é nosso aluno tem aula de dissertativa, tem aula da P2 da USP dentro do BA. Assista lá que tu vai ver que não é nada de outro mundo. É bem tranquilo para quem está estudando e se preparando. Eu digo que a prova dissertativa, por mais que o pessoal tenha medo, é ter um momento de brilhar, é ter um momento de mostrar para a banca o quanto tu sabe. Enquanto numa prova objetiva, tu tem que marcar a questão ali, ponto final. Na prova dissertativa, é o momento de tu compilar, pegar tudo que tu sabe em relação à literatura e colocar ali no papel e mostrar que, de fato, tu é um candidato diferenciado. Na P1, será atribuída a pontuação 0 às respostas que não corresponderem ao gabarito oficial ou que não contiverem emenda, rasura, nenhuma ou mais de uma alternativa assinalada. Ou seja, só pode marcar uma, né, galera? Para cada profissional em cada programa e área de concentração da P2 será feita de acordo com a classificação do candidato. As respostas da P2 serão corrigidas por dois avaliadores independentes. Interessante. Se a divergência entre as duas notas já convertidas for no máximo igual a 2, a nota final será a média aritmética das duas avaliações, arredondada até a segunda casa decimal. Ou seja, eles pegam dois caras para corrigir a tua prova dissertativa, e aí, se eles divergirem muito, se eles divergirem entre as duas notas for no máximo igual a 2, eles fazem uma média. Se ocorrer a discrepância superior a 2, haverá um terceiro examinador que corrigirá a prova sem ter conhecimento das duas avaliações anteriores e que também atribuirá uma nota. Caso duas entre as três notas sejam diferentes entre si, por menos de um ponto, a nota discrepante será descartada e a nota final será média das duas restantes. Caso contrário, será feita a média aritmética das três notas. Interessante, bem legal isso aqui. Porque, afinal de contas, a prova dissertativa, ela abre margem para ela abre margens, essa é a verdade. Não deveria ter tantas discrepâncias, porque o candidato tem que escrever conforme a literatura. Então, se eu fosse da banca, por exemplo, e eu estivesse avaliando as respostas, eu não estou lá para dizer se eu concordo ou não baseado na minha opinião, João Pedro. Eu estou lá para dizer se está de acordo ou não com a literatura. Ponto final. Então, as notas não deveriam ser discrepantes, né? Mas a banca já faz isso do terceiro examinador por segurança. Na hipótese de anulação de questões de qualquer uma das provas, será atribuído a todos os candidatos presentes na prova correspondente o valor da questão.
FUVEST divulgará os enunciados e gabaritos da P1, bem como enunciados da P2, às 12 horas do dia 6/10/25. Então, o que que eu me comprometo com vocês já? A partir do momento que eles divulgarem isso aqui, eu já vou pegar essa prova e vou corrigir. Não sei se vou fazer aí, conforme discussão com todo o pessoal, se eu vou fazer aqui para o YouTube, eu vou fazer fechado para o time, para o nosso time Bucoprove, mas que eu vou corrigir isso aqui com certeza. Contem comigo, galera. Para avaliação da P2 serão utilizados os seguintes critérios: compreensão dos enunciados. Será avaliada a habilidade, olha só, será avaliada a habilidade do candidato de compreender os enunciados e o comando das questões e estudos de caso. A partir dessa compreensão, fornecer resposta esperada pela banca elaboradora. Adequação conceitual. Será avaliada a habilidade do candidato de mobilizar corretamente seus conhecimentos acerca da temática trabalhada nas questões. Coerência discursiva. Será avaliada a habilidade do candidato de expressar-se adequadamente em língua portuguesa em sua forma escrita, bem como a capacidade de articulação de suas ideias dos conceitos abordados. Perfeito. Classificação final. A nota final do candidato que concluir todo o processo será calculada com base na seguinte forma: nota final, então, é igual a P1 mais P2 vezes 2 dividido por 3 multiplicado por 0,8 mais que? Pera aí, pera aí que eu buguei. O que que é isso? O que que é esse AC? AC vezes 0,2. Não tem uma legenda aqui para eu entender, para eu saber o que que é o quê? Oxi. P1 mais P2 vezes 2 dividido por 3 é 0,8 mais AC vezes 0,2. AC? O que que é o AC? Eu me perdi nessa informação. Será que eu li alguma coisa relacionada a esse AC? Mas eu li todo o edital. AC? AC? Avaliação curricular? Avaliação curricular, deve ser isso, avaliação curricular vezes 0,2. Aí, me encontrei. Mas, pô, aí fica a dica pra FUVEST na próxima, bota a legendinha aqui pra nós, pra não ficar na dúvida. Ou será que eu, que sou limitado na minha interpretação? Eu acredito que talvez um pouco, pode ser. Serão classificados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 5 pontos por ordem decrescente das notas finais. Serão adotados os seguintes critérios de desempate: maior nota na prova dissertativa, maior nota na prova objetiva, menor tempo de formado, maior idade. Menor tempo de formado, ou seja, empatou todos esses critérios acima, vai ser a pessoa com menos tempo de formado e, por fim, maior idade. Então, olha só que interessante. Os candidatos serão classificados por sua área profissional no programa de residência, quando houver na área de concentração, de acordo com a sua nota final. A lista de classificação final será publicada no site da FUVEST e também no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Serão convocados para entrega de documento todos os candidatos aprovados até o preenchimento do número de vagas disponíveis, respeitando-se a ordem de classificação em cada programa, consideradas também a área de concentração quando houver e a área profissional. Em caso de ampliação de vagas em qualquer um dos programas, aprovada pelas instâncias competentes após a publicação deste edital, mas antes do início das atividades dos programas, serão convocados os candidatos para estas vagas, respeitando-se integralmente a lista classificatória final. Cronograma, então, vamos lá. Resumão aqui, né? Solicitação da redução da taxa de inscrição, de 16/6 a 27/6. Horário, 12 horas, término, 12 horas. Local, site da FUVEST. Galera, isso aqui, ponto importantíssimo. Tira print, coloca, imprime, cola na parede. Divulgação do resultado da análise das solicitações de redução da taxa. 21/7, de 25, 12 horas, no site da FUVEST, dentro da área do candidato. Período para interposição de recursos sobre os pedidos da redução de taxa de inscrição, de 21/7 a 23/7, das 12 horas às 12 horas, site da FUVEST na área do candidato também. Divulgação da análise dos recursos sobre os pedidos de redução da taxa de inscrição, 4/8, 12 horas, site da FUVEST dentro da área do candidato. Período de inscrição no processo seletivo, 4/8 a 12/9 de 2025. Início 12 horas, término 12 horas no site da FUVEST. Data limite para pagamento da taxa de inscrição, 12/9. Horário, expediente bancário, local banco. Ou seja, não deixe para a última hora isso aqui.
Divulgação da lista de inscritos e dos locais de prova, dia 22/9, às 12 horas, site da FUVEST e o Diário Oficial do Estado de São Paulo. Divulgação de resultados da análise das solicitações de atendimento especial, 22/9, a partir das 12 horas, no site da FUVEST. Área do candidato. Primeira fase, então, dia 5/10, galera, a prova P1 e P2, a prova objetiva e dissertativa, às 13 horas, num domingão, né, conforme a gente leu acima. Locais divulgados do dia 20 e locais divulgados em 22/9. Divulgação dos enunciados e do gabarito da P1, bem como os enunciados da P2, 6/10/25, às 12 horas, no site da FUVEST, um dia depois. Período para interposição de questionamentos a P1 e P2, o período de recursos, né? 6/10 a 8/10, início 12 horas, término 12 horas, site da FUVEST, área do candidato. Resultado da análise dos questionamentos a P1 e P2, 15/10/25, às 12 horas. Divulgação das notas da P1 e da lista de candidatos habilitados a terem a P2 corrigidas, dia 15/10, às 12 horas. Divulgação das notas da P2 e da lista de classificados para a segunda fase, 5/11/25. Período de interposição de recurso da lista de candidatos classificados para a segunda fase, 5/11 a 7/11. Segunda fase, período de inserção de documentação comprobatória para análise curricular, 5/11 a 14/11. Divulgação dos resultados dos recursos. Galera, mas minha dica, não deixa para a última hora. Independente de tu não ter a certeza, vai fazer esse processo seletivo, deixa tudo pronto, tá? Eu tinha uma pastinha que eu catalogava, guardava todos o meu currículo da melhor forma ali, meus certificados, porque vamos ser realistas, tu vai prestar mais de uma prova. E grande parte delas precisará da avaliação curricular. Então já deixa tudo isso engatilhado, deixa tudo isso na mão. Divulgação dos resultados dos recursos da lista de candidatos classificados para a segunda fase, 13/11. Convocação para o procedimento de heteroidentificação, 1/12. Divulgação das notas da análise curricular, 1/12. Período para interposição de recursos sobre as notas de análise curricular, 1/12 a 3/12. O procedimento de heteroidentificação, 2/12 a 5/12. Resultado provisório do procedimento de heteroidentificação, 8/12. Período para interposição de recurso sobre o resultado do procedimento de heteroidentificação, 8/12 a 10/12. Divulgação do resultado dos recursos, 11/12. Divulgação dos resultados dos recursos sobre a análise das notas da análise curricular, 11/12. Divulgação da lista classificatória final. O grande dia é quando tu encontrará o teu nome na lista, 11/12, 12 horas, site da FUVEST e Diário Oficial do Estado de São Paulo. Perícia biopsicossocial, 16/12. Resultado da perícia biopsicossocial, 17/12. Pedido de reconsideração ao resultado da perícia biopsicossocial, 18/12. Divulgação do resultado final das reconsiderações pela Junta Multiprofissional, 22/12, quase Natal. Entrega da documentação dos convocados em primeira chamada, 5/1 a 7/1. Se liguem, galera. Divulgação, afinal de contas, pensamento positivo, que vocês estarão lá com o nomezinho na lista de aprovados e os documentos têm que estar nos conformes 5/11 a 7/1, 5/1 a 7/1 de 26. Divulgação da lista dos convocados para entrega da documentação em segunda chamada, 14/1 de 26. Entrega da documentação dos convocados na segunda chamada, 19/1 de 26 a 20/1 de 26. Divulgação da lista dos convocados para entrega da documentação em terceira chamada, 26/1. Isso caso a lista vá correndo, né? 26/1 de 26. E a entrega da documentação dos convocados em terceira chamada, 2/2 de 26 a 3/2 de 2026, quase no dia do meu aniversário. Deixa eu tomar um golinho do meu café antes que esfrie. Dos recursos. Recurso deve conter, de forma pormenorizada, as razões que os motivaram e terão que ser inseridos no site da FUVEST, área do candidato, no prazo até 48 horas subsequentes à divulgação do gabarito. Ou seja, não concordou com a questão, tem que fazer ali neste prazo, com o gabarito, no caso.
Recursos inseridos fora do prazo não serão indeferidos. Os recursos previstos no cronograma devem conter, de forma pormenorizada, as razões que o motivaram e terão que ser inseridos. Isso aqui já está escrito, né? Mas aqui tem alguma outra coisa. Beleza. Recursos inseridos fora do prazo. Tá, ok. Da entrega do documento e matrícula. Isso aqui eu faço um adendo, tá? Principalmente para a galera que está no 10º período, vai se formar final do ano. Meu caso, eu passei. Minha formatura, digamos assim, a oficial foi final de 2017, início de 2018. E eu passei na residência nesse mesmo período. Só que a minha formatura, o baile de formatura, etc., receber o registro do CRO, toda aquela coisa, seria apenas em fevereiro. Só que em fevereiro era a minha matrícula para residência também, porque a residência começa em março. Que acontece? Então, eu tive que fazer, já antes da minha formatura oficial, com todos os colegas, eu fiz a minha formatura em gabinete. Eu fiz como se fosse uma formatura sozinho ali, para ser graduado de fato e conseguir dar entrada às minhas documentações. Por quê? Porque se eu deixasse para fazer tudo isso em fevereiro, para março, quando eu precisaria ele começar na residência, as coisas estariam, os documentos estariam atrasados e talvez eu perderia minha vaga por não ter os documentos na mão. Então, quem já é formado, beleza, se certifique que está tudo certo, teu registro com conselho, etc. E para quem vai se formar no 10º período, se certifique da data da tua formatura para que tu faça toda essa documentação certinha antes e no período da matrícula tu esteja com tudo na palma da mão já, beleza? Vamos ver aqui os detalhes que eles trazem para nós. A lista final com o nome dos candidatos classificados para entrega da documentação em primeira chamada para preenchimento da vaga será publicada a partir das 12 horas de 11/12 de 25, o dia do listão, né, galera? O dia da alegria de vocês. A documentação do item 11.12 deverá ser entregue, beleza. Após o recebimento da documentação dos convocados, a Coremu USP realizará a pré-matrícula no Sigre, que isso? Sigresidenciais. Sigresidenci... Sigresidências? Sei que? Não, não sei o que é isso. Vamos dar um Google. Sigresidências, que é isso? Sigre... Sig Residências. Ah, tá. É um site aqui nesse processo de matrícula. Nossa, cara, eu comecei a olhar que palavra é essa? Nunca vi essa palavra. SIG Residências. Tá, vai ser a pré-matrícula no SIG Residência dos convocados presentes nas primeiras, segundas e terceiras chamadas, bem como chamadas posteriores, caso ocorram desistências. Os aprovados devem estar desvinculados de qualquer programa da Universidade de São Paulo e de programas de bolsas governamentais para residência em área profissional da área da saúde, de qualquer instituição em que, porventura, ainda sejam cadastrados. Ou seja, tá? Já tive vários alunos que fizeram isso. O cara tá lá, tá cursando saúde coletiva, por exemplo, mas ele quer fazer buco. E aí, durante o R1 dele, enfim, ou o R2, ele tá estudando para buco. E aí, ele de fato passa na bucomaxila. Então ele tem que fazer todo o processo de desvinculação da antiga instituição onde ele estava fazendo residência para estar a critério conforme a nova residência que ele quer fazer, que é o caso de várias pessoas. Isso acontece. Caso o candidato ainda esteja vinculado, a pré-matrícula não será realizada, sendo chamado para o preenchimento da vaga o próximo candidato. Após a inserção dos dados de pré-matrícula pela Coremu, o Ministério da Saúde enviará link aos candidatos convocados em primeira, segunda e terceira chamada para finalizarem seu cadastro no SIC Residências. Ah, agora sim entendi, né? Eu achei que era uma palavra do português mesmo, assim, sigre, daí eu fiquei meio bugado, mas já está. Talvez porque eu não almocei ainda. Estou discretamente hipoglicêmico, aí buguei aqui. No caso do não preenchimento do cadastro até 28/2 de 26, o candidato será informado que a pré-matrícula será excluída e o próximo candidato classificado da lista de espera. A entrega da documentação dos classificados para cada programa se dará conforme o cronograma do item 11. A gente leu lá as datas. Os candidatos aprovados deverão apresentar os seguintes documentos originais. Olha só os documentos que tu tem que ter na mão e suas cópias simples impressas frente e verso, se for o caso. Declaração de responsabilidade, tá no anexo aqui, tá no edital. Diploma de curso de graduação bacharelado, ou seja, tu tem que estar com o teu diploma na mão. Então, se tu tá no 10º período, corra antes
da tua formatura oficial para fazer isso aqui tudo certinho, reconhecido pelo MEC, ou certificado de conclusão de curso, ou declaração de conclusão emitida pela instituição de ensino formador ou declaração de ser aluno regularmente matriculado no último ano do curso, com a data prevista de colação do grau, entendeu? Então, assim, pô, às vezes a instituição não tem a tempo ali o teu diploma, então eles fazem uma declaração que tu tá se formando, e aí, conforme o edital da FUVEST, pode ser histórico escolar do curso de graduação, registro do conselho de classe provisório, ou seja, o teu registro no CRO, e em caso de mudança de estado, no respectivo conselho de classe, sempre que for aplicável, registro geral, teu RG, CPF, cartão do SUS, título de eleitor com comprovante de votação na última edição, de quitação eleitoral emitida pelas autoridades competentes. Isso aqui é importante, né? Porque digamos que tu não votou na última eleição e não fez nada, deixou quieto. Então, quando a gente não vota, tu tem que justificar o teu, porque quando tu tá em trânsito, por exemplo, pô, dia de eleição, aí a minha votação, meu exemplo, vou dar um exemplo claro. Eu nasci em Santa Maria, minha zona eleitoral era lá. Vim morar em outra cidade, estava fazendo residência, etc. Então, várias das vezes, quando tinha votação, às vezes eu tava de plantão. Então tu tem que justificar isso. Caso tu não justifique, tu pode ir na zona eleitoral qualquer ali da tua cidade para fazer como se fosse um pra zerar. Tu paga uma multa ali dos processos que tu tá atrasado, é um valor relativamente baixo, paga essa multa e tu fica kit, digamos, fica tudo certo com a justiça eleitoral. Então, faça isso certinho. Comprovante de inscrição no INSS ou no PIS/PASEP, basicamente uma carteirinha de trabalho ali, uma fotografia 3x4 recente, certificado de reservista ou certificado de dispensa da incorporação para quem é do sexo masculino. Então, foi liberado pelo Exército, tá tudo certo, tem que ter esse certificado. Por quê? Porque na nossa área da saúde, na odonto, meu caso também. Quando eu fiz 18 anos, eu já estava na faculdade. Então, todo ano eu tinha que ir no exército, mostrar que eu estava estudando, e a partir do momento que eu me formei, eu tenho que me apresentar ao exército para ele decidir se ele me libera ou se eu vou servir o meu serviço obrigatório. Lembra que quando o homem faz 18 anos, ele passa pela seleção ali para ver se ele vai servir ao exército ou não. Então, quando a gente está cursando o odonto, por exemplo, a gente pode postergar isso. E aí, a partir do momento que a gente se forma, tem que ir lá decidir, o exército vai te avaliar e ver se tu vai servir ou não. Então, no meu caso, eu fui dispensado porque eu já tinha passado na residência, certo? Mas tudo isso aí tu conversa com a junta, com a junta do exército ali da tua região, bem de boa. No geral, pelo menos. Comigo foi bem tranquilo. No caso de programas para médicos veterinários, não, isso aí segue o baile. Profissionais estrangeiros e brasileiros com diploma obtido em faculdade estrangeira somente poderão matricular-se mediante a apresentação do diploma devidamente revalidado. Olha só que. Então, fez a faculdade em outro país, tem que fazer uma revalidação. No caso dos candidatos inscritos em conselhos regionais de classes em outro estado, estes deverão apresentar o protocolo de solicitação de transferência para São Paulo, bem como o comprovante de inscrição no conselho do estado que estiver vinculado. Então, eu aqui sou gaúcho, fiz a prova da FUVEST, passei. Eu tenho que pedir a transferência do meu CRO RS para o meu CRO SP. Os candidatos poderão ser representados no ato da entrega da documentação por procurador legalmente constituído, que deverá apresentar os documentos originais do candidato e a procuração confirma reconhecida em cartório. No ato da entrega da documentação, o candidato convocado deverá entregar o comprovante de conta corrente individual em um dos bancos credenciados: Banco Bradesco, Banco Santander, Bradesco e Banco Santander, só esses, olha que interessante. No GHC, por exemplo, era no Banco do Brasil. As contas digitais podem ser utilizadas desde que os códigos dos bancos sejam os 237 e 033. Não podem ser contas do banco digital Next, Bradesco, nem de conta pré-paga do Banco Santander, chamada conta super. Caso o candidato já possua conta corrente em um dos dois bancos, não será necessária a abertura de nova conta. A conta corrente deverá ter o próprio candidato como titular. A conta corrente não pode ter limite para recebimento. A abertura das contas deverá ser na modalidade corrente, a fim de evitar atraso no pagamento ou rejeição bancária. Isso aqui é para pingar a tua bolsa, né? Mês a mês ali, a bolsa pingar certinho. O candidato deve informar separadamente em cada campo a agência. Tá, beleza, isso aqui tem que abrir a conta no banco que eles pedem. O candidato que
desistir de realizar o programa da residência, deverá informar imediatamente e comparecer ao local de entrega da documentação constante no anexo deste edital, onde deverá preencher o formulário termo de desistência, ou caso resida em outro município, preencher o referido formulário com firma reconhecida em cartório, enviando para a Comissão de Cultura e Extensão Universitária da universidade proponente do programa, no menor tempo possível, de modo que seja possível convocar o próximo candidato. Então, não quer residência? Ah, mudei de ideia, termo de desistência para chamarem o próximo. Do início do programa. O programa de residência terá início no primeiro dia útil de março. Lembra, galera? Eu comentei com vocês. Em março o bicho pega. De acordo com a data estipulada. Os candidatos matriculados que não comparecerem nessa data e nem justificar sua falta no prazo de 3 dias úteis será considerado desistente. Então, olha só, fez tudo certo, se inscreveu, se matriculou, passou na prova, não foi no primeiro dia e não justificou, desistente, os caras te desligam do programa. O local de comparecimento para início do programa será informado por e-mail. Em caso de desistência, desligamento ou abandono do programa por residente do primeiro ano, a vaga poderá ser preenchida até 30 dias após o início do programa, observando-se a lista classificatória final. Isso aqui é importante, tá? Porque em 30 dias eles chamam o próximo candidato para preencher a vaga. Já vi residências, muitas vezes acontece, tá? Vou dar o meu exemplo. Quando eu fazia residência, nós éramos em três residentes que entravam no ano. E um dos residentes acabou desistindo no R2. Então, o que que acontece? A gente ficou entre dois, não tem reposição. Então, tem esses 30 dias para chamarem o próximo. Se porventura o candidato acabar desistindo mais à frente, vai seguir só com R1, só com. Fica essa vaga sem residente, digamos assim. Qual que é o problema disso? Acaba que, na prática, isso sobrecarrega os residentes que ficam, né? Então, imagina, se tu tem dois R1 e um desiste, aí fica um R1 só. Esse R1, com certeza, vai ter uma experiência muito grande, mas às vezes ele pode se sentir um tanto quanto sobrecarregado. Já vi também de serviços, às vezes, que os dois R1s desistem, enfim, depois desse período e o serviço ficar sem R1. Então, caso vá desistir, tem esse período aqui de 30 dias. Das disposições finais, cansei, galera. Meu Deus, mas foi legal demais. Eu acho que isso aqui, todo mundo que assistir esse vídeo, o vídeo ficou longo, eu sei, etc. Mas esse era o objetivo mesmo. Meu objetivo não era trazer um resumo. Por que que eu não quis trazer um resumo? Porque eu quis trazer de fato a informação na íntegra para que vocês tenham tudo completo. Não queria que vocês saíssem do meu vídeo com dúvidas ainda, tendo que abrir, editar de novo e quebrar a cabeça, perguntar para outras pessoas e ficar na dúvida. Depois desse vídeo aqui, tu sabe tudo em relação ao edital e tu tá bem mais encaminhado aí com segurança nesse processo seletivo. Mas eu nem sei quanto tempo deu de vídeo. Tem como eu ver isso? Não sei. Mas é aquela coisa, galera. Eu gosto de trazer um conteúdo completo para vocês. Deixa eu tomar um golinho do meu café. Aqui da coisas que desclassificam o candidato. Ah, prestar declaração falsa, etc. Não apresentar toda a documentação. Não completar até 28/2 seu cadastro no Sig Residências. A pré-matrícula, né? Lembra? Documentação da matrícula de residente desistente permanecerá no serviço. A FUVEST poderá utilizar, tratar e compartilhar os dados. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas. Os candidatos deverão acessar o site da FUVEST para consultar o edital e para instruções sobre inscrições, locais de prova e resultados. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações relativas ao processo seletivo objeto deste edital. Lembra que datas podem mudar, certo? Então fiquem atentos a esse site da FUVEST e à tua área de candidato. Todas as solicitações de informações e esclarecimentos sobre este processo seletivo deverão ser feitas por escrito via canal de atendimento Fale Conosco. Casos omissos serão resolvidos pela Coremu. Este edital entrará em vigor na data da sua publicação. Ponto importantíssimo agora: conhecimentos, os anexos do que cai na prova, de fato, né? Conhecimentos gerais, Sistema Único de Saúde, políticas e sistema de saúde, política nacional de humanização, política nacional de atenção básica, redes de atenção à saúde, trabalho em saúde e interprofissionalidade, bioética e aqui a bibliografia. Basicamente, a gente tem aula de tudo isso aqui dentro do Book tá, galera? Então, entrem lá no módulo Legislação do SUS, que vocês vão ter isso aqui na palma da mão de vocês também. A bibliografia é recomendada para o conhecimento geral.
Ministério da Saúde, clínica, tem aqui até o link, olha, galera. Tu só clica aqui e lê isso aqui. Olha só que legal. Se tu quiser ler na íntegra, né, os documentos, deixa eu. Eu acho. Queria que abrisse em outra aba, mas tudo bem. Vou voltar. Vou descer lá de novo. Passei, passei demais. Oxi. Conhecimentos gerais, tá? Então aqui, em relação a conhecimentos gerais, tem as referências bibliográficas e que se tu quiser ler na íntegra, eles fizeram o favor de já deixar a versão em PDF para sua leitura. Bem legal, achei massa. Biomedicina não, vamos para odonto, 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 odonto. Odonto, odonto, odonto. Aqui é os conteúdos específicos, né, de cada especialidade, de cada profissão. Fono, acho que odonto é o próximo. Não, nutrição. Odonto. Ética profissional, política nacional de saúde bucal, redes de atenção à saúde, trabalho em equipe, anatomia de cabeça e pescoço, cirurgia bucomaxilofacial, dentística operatória. Essa prova ela é característica por trazer alguns conceitos de clínica geral, porém não é nada muito difícil. Mais uma vez convido vocês a assistirem as correções que a gente fez dentro do Bucoprove. Não é nada de outro mundo. Geralmente as questões que realmente aperta o calo, como a gente diz, é na área de cirurgia bucomaxilofacial e conteúdos anexos, que, via de regra, a gente já está acostumado a estudar. Dor orofacial, DTM, endodontia, farmacologia, fisiologia geral, odonto hospitalar, odontologia na atenção primária à saúde, odontopediatria, pacientes com necessidades especiais, patologia e estomatologia oral, periodontia e radiologia. Vamos ver agora bibliografia comum para todos os programas P1 e P2. Aqui as bibliografias comuns para todos os programas da Odonto, Conselho Federal, Código de Ética, Código de Processo Ético Odontológico, Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, livro do Conceição de Dentística, Guedes Pinto, Odontopediatria, Leonardo, Tratamento dos Canais Radiculares, Lind, Periodontia, Malamed, nosso manual, sexta edição. Lembrem que a gente tem o Malamed sétima edição, então ele pede especificamente aqui a sexta. Não tem grande diferença da sexta para a sétima, na verdade. Miloro, nosso querido. Princípio de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson, segunda edição, olha só. Curioso. Eles pedem, então, exatamente isso aqui, que era em dois volumes, e não a terceira edição. Falando agora de alguém que já leu ambos, algumas muitas vezes, o livro é praticamente igual. A segunda edição para a terceira edição, a principal diferença é que eles compilaram, botaram tudo em um volume só. O antigo, né, a segunda edição, eram dois volumes. Olha esse meu aqui, ó, o primeiro volume tá surrado. Deixa eu só arrumar aqui que eu derrubei meus livros. Mas enfim, o segundo edição para a terceira é muito semelhante. Não é igual, mas é muito semelhante. Neville, Patologia, quarta edição, então não é a última edição também. A quinta edição saiu agora em 2024. No momento que eu estou gravando, a quinta edição só existe em inglês, não existe em português ainda. Muito parecido também, mas tem diferenças, tá? Algumas, como o quarta edição é de 2016. A quinta edição é de 24, tem alguns tópicos que está exatamente igual, tem algumas doenças que está diferente, então, algumas patologias que está diferente. Então, quarta edição, meu conselho, use como referência o que o teu edital pede em detalhes. Oxon, tratamento das desordens temporomandibulares, Pegoraro, planejamento para reabilitação oral, o White, esse livro aqui é base para radiologia, ele fala de raio-x, de tomo, de ressonância, de tudo mais. Todas essas literaturas aqui, que são utilizadas como referência bibliográfica, são as referências que também a gente utiliza dentro do Book para elaborar as aulas de vocês. Então saibam que tá estudando conosco ali, tu já tá estudando através dessas literaturas, tá? Tudo que a gente traz, nada é da nossa cabeça, tudo é baseado nesses principais livros mundiais.
White, eu falei, e a Giela, Farmacologia. Esse livro aqui é muito legal. Tenho várias aulas baseadas neste livro, no nosso módulo de farmacologia. E é importante prestar atenção aqui no seguinte: o... um dos livros muito pedidos em algumas provas é o livro do Andrade, de farmacologia, que é um livro um pouco mais fácil de ler. O Yagela, ele é um livro bem grande, bem mais denso, e é o que essa FUVEST vai pedir. Então, tem aula dentro do Bucoprov também baseado no Yagela. Para a prova P2 dos programas de bucomaxilo e cirurgia. Não, bucomaxilo, os dois programas de cirurgia, dermatologia bucomaxilofacial, cirurgia dermatologia bucomaxilofacial e cirurgia dermatologia bucomaxilofacial. É basicamente os campos diferentes ali, né, galera? Digman. Então, esse livro aqui é um clássico, né, galera? 1983, o livro do Digman. Inclusive, eu estava até comentando com alguns alunos, é difícil de encontrar ele hoje em dia. É um livro que fala bastante sobre amarrias, sobre uma era pré-placas e parafuso de titânio. Então, esse livro aqui é um clássico da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. O Elis, Acessos Cirúrgicos, livro clássico também. A gente tem aula, tudo isso aqui tem aula dentro do Bucoprov. Tem um módulo de acessos cirúrgicos ao esqueleto facial, baseado no Elis. Livro do Gold, desculpa, falhou minha voz por estar falando há algum tempo aqui já. Livro do Goldman, de bases farmacológicas. Livro do Madeira, de Anatomia da Face, livrinho bem legal, bem tranquilo a leitura do Madeira também. Malamed, Malamed, quarta edição. Ah, tá. Esse aqui é o livro de emergências médicas do Malamed. É importante isso aqui porque, por exemplo, dois livros super famosos de emergências médicas. O RUP de emergências, a parte de emergências médicas, e o livro do Malamed tem algumas diferenças também. Então é importante estar de acordo com o teu principal edital. Pisciane, diretrizes para atendimento odontológico de pacientes sistemicamente comprometidos. Profit, tratamento contemporâneo das deformidades dentofaciais. Lembrem do envelope de discrepância de Profit. Para quem já estudou ortognática comigo, vai lembrar. Profit foi um dos grandes autores aí sobre cirurgia ortognática. E o livro do Siqueira, dores orofaciais, diagnósticos e tratamento. Beleza pura. Basicamente, todas essas literaturas é o que a gente está cansado de conversar nas nossas aulas. Esse é o importante, né, galera? Todas as aulas que a gente fizer, sempre utilizar como base referências bibliográficas famosas, conhecidas e respeitadas, para que o aluno que estiver estudando, ele já esteja embasado no que, via de regra, cairá na prova dele. Psicologia, acho que aqui fechou, né, galera? Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente pode ter deixado passar. Deixa eu só ver uma paradinha. Odonto, tá. Vamos ver se tem alguma outra especificação para odonto mais abaixo para outro programa, alguma coisa assim. Saúde pública, serviço social, terapia ocupacional, locais para entrega de documentação, isso aqui é importante. Faculdade de odontologia, entrega da documentação neste documento, de Bauru neste documento, neste local, quer dizer, de Ribeirão Preto neste local. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais neste local. Descrição dos programas de residência. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Enfermagem, 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 saúde em farmácia clínica, residência, assistência cardiorrespiratória, fararara, assistência farmacêutica, área profissional, enfermagem, saúde mental, área profissional, física médica, residência, nutrição, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Vamos ver como é a descrição do programa. A residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do Hospital das Clínicas foi homologada, tá, ok. Constitui-se da modalidade de formação pós-graduada. Ah, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Como eu saí, voltei e ficou com zoom baixo. 8.640 horas, distribuída em 60 horas semanais durante 3 anos, sob o regime de dedicação exclusiva. Seu cenário de prática é o Serviço de Traumatologia, Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Divisão de Odontologia do Instituto Central do HCFM USP e demais institutos e serviços que compõem o sistema.
cuja característica e missão são atuar na assistência, ensino e pesquisa. Seu objetivo é preparar o cirurgião dentista para o atendimento especializado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, com uma atuação qualificada e diferenciada na área da saúde, particularmente de alta complexidade, a partir do ambiente multidisciplinar e multiprofissional de um hospital universitário público de atenção terciária. No primeiro ano de residência, o aluno rodiziará nos setores de disfunção temporomandibular e dor orofacial, pacientes com necessidades especiais e cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. No segundo e terceiro ano do curso, permanecerá exclusivamente no serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Odonto, disfunção temporomandibular e dor orofacial. Capacitar o participante para uma atuação qualificada e diferenciada nas áreas de atuação, promovendo o aperfeiçoamento profissional pelo acesso a novos conhecimentos teóricos e de ênfase nas práticas específicas da disfunção temporomandibular e dor orofacial. Reconhecer o impacto das doenças bucais, particularmente as infecciosas, em diferentes doenças sistêmicas crônicas. Reconhecer os diferentes níveis de complexidade, tanto das doenças como dos pacientes, entender o risco médico do tratamento odontológico nesses pacientes, preparar o cirurgião dentista como membro da equipe multiprofissional de um hospital universitário terciário nas especialidades de cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, de pacientes com necessidades especiais e de disfunção temporomandibular e dor orofacial, de acordo com a opção da área de concentração para o segundo ano, capacitar o aluno para contextualizar as políticas de saúde e interpretá-las ética e criticamente. Beleza. Cenário de prática. Conhecimento e capacitação teórico-prática são oferecidos por meio da atuação em campo nos consultórios odontológicos, dos ambulatórios, dos diferentes institutos, do hospital, das clínicas, voltados para o atendimento do paciente ambulatorial. Os pacientes sob internação hospitalar, a viabilidade do atendimento à beira-leito das enfermarias, unidades da terapia intensiva e pronto-socorro, ou seja, o profissional transitará em diversas partes do hospital. Para os procedimentos com indicação de atendimento sob anestesia geral, a disponibilização de centro cirúrgico. Quanto à capacitação teórica exclusiva, o complexo conta com salas de aula equipadas, assim como bibliotecas atualizadas e preparadas. Tais cenários permeiam todo o tempo os âmbitos de assistência, ensino e pesquisa. Ponto importante, no GHC, onde eu fiz a minha residência, dentro do hospital tinha uma biblioteca. Então, sempre entre um paciente ou outro, eu estava ali lendo, retirando livros, estudando. Isso é muito importante. Utilizem o tempo que vocês estão dentro da residência em prol do desenvolvimento de vocês. Tem hospitais que tem até academia dentro, inclusive. É verdade. Paciente com necessidades especiais. Vamos ver o campo de atuação. Cenário de prática. O conhecimento e a capacitação teórico-prática são oferecidos por meio da atuação em campo no consultório, voltados para atendimento do paciente ambulatorial. É basicamente a mesma descrição aqui, muito parecida. Muito parecida. E é isso, galera. Basicamente, a gente vai chegar nas outras áreas, pequenos animais, aqui já é veterinária. Provavelmente aqui na parte de baixo teremos anexos, né? Alguns anexos, declarações, etc., que o candidato tem que preencher, termo de desistência, caso for o caso. Beleza pura. Deixa eu ver só se tem em relação aos outros campos da BUCO, isso que eu queria ver. Aqui, ó. O programa de residência em síndromes e anomalias craniofaciais, o outro programa. Formar profissionais de saúde especialistas em síndromes e anomalias craniofaciais com visão humanista, reflexiva e crítica, qualificados para o exercício nas profissões de biomedicina, enfermagem, fono, odonto, psicologia e serviço social. Ou seja, ela é multiprofissional. Cenário de prática próprio. Hospital de reabilitação, Hospital de Clínicas de Bauru e Faculdade de Odontologia de Bauru. Residentes atuarão em áreas de ambulatório e internação, terão acesso às instalações e equipamentos para diagnósticos, avaliações, tratamentos, intervenções e participarão de atividades de ensino e pesquisa em salas de aula e laboratórios. Legal. Deixa eu ver se tem os outros campos da BUCO descritos aqui, só para a gente saber certinho. Aqui, ó. Programa de residência, cirurgia, formar o profissional.
no curso de residência, será capaz de atuar nas áreas de competências regulamentadas pelo CFO. Lesões de origem traumática na área bucomaxilofacial, cirurgia dental-alveolar, biópsia, cirurgia com finalidade protética, cirurgia com finalidade ortodôntica, reconstruções ósseas dos maxilares, transplantes e reimplantes dentais, cirurgias de deformidades dentofaciais, diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos, afecções radiculares e periradiculares, doenças das glândulas salivares, doenças das articulações temporomandibular, malformação congênita ou adquirida dos maxilares e da mandíbula, tumores benignos da cavidade bucal, quando atuar integrado à equipe de oncologista no tratamento de tumores malignos da cavidade bucal e quando atuar em colaboração com o neurologista ou neurocirurgião no tratamento de distúrbio neurológico com manifestação facial. Legal demais. Acho que é isso então, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da Buco aqui. A cirurgia de dermatologia especialidade aqui é basicamente a descrição. Seus cenários de prática são a Faculdade de Odontologia de Bauru, o Hospital das Clínicas de Bauru e a Faculdade de Medicina de Bauru, USP. E o Hospital Base de Bauru. Seu objetivo é preparar o cirurgião dentista para o atendimento especializado em buco, com uma atuação multidisciplinar e multiprofissional em um hospital terciário. Entre os assuntos específicos abordados, destacam-se cirurgia oral, cirurgia bucomaxilofacial, traumatologia facial, cirurgia ortognática, cirurgia reconstrutiva e as práticas de odontologia cirúrgica e hospitalar. Ao término do programa, os residentes aprovados na avaliação final e defesa da monografia poderão pleitear o título de especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial junto ao Conselho Federal. Então, via de regra, as residências têm TCR, né, que é uma espécie de TCC da residência. Isso para quem não gosta, é complicado, mas faz parte do nosso programa de formação. Eu também tive o meu, então fiz meu TCC, fiz meu TCR, mas não é nada de outro mundo, certo, galera? Então acredito que aqui visualizamos em detalhes praticamente todo o nosso edital. Depois disso aqui, com segurança, vocês estão com uma visão muito mais ampla sobre esse edital. Qualquer dúvida que tenha ficado, fique à vontade, mandem aqui embaixo, que eu estarei aqui para ajudar vocês, beleza? Peço desculpa que eu fiquei um pouco sem voz agora no final, por o vídeo ter ficado um pouquinho longo. Estarei aqui lendo comentários, respondendo dúvidas. Se esse vídeo te agregou, deixa aquele like. Envia para algum colega que vai fazer essas provas também e eu estarei aqui para ajudá-los no que estiver ao meu alcance, certo? Espero vocês na próxima. Grande. Ah, outro ponto, para quem chegou até aqui. Eu gravei uma resolução de questões da USP, vai no ar, vai sair, vai para o ar daqui a alguns dias também. Então, quem está inscrito aqui no canal não vai ficar de fora de nada, beleza? Grande abraço a todo mundo, valeu, tchau, tchau.